Prezados irmãos e amigos, é grande a nossa alegria estarmos novamente reunidos para compartilhar a palavra de Deus e estudar e tirar as lições para a nossa vida. E hoje nós continuamos o estudo de Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Já estudamos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E agora, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma promessa que parece ser um contrassenso. Aliás, muitas vezes na palavra de Deus nós observamos isto. Não é que Deus está no oposto, digamos, na contramão da história. Não, é porque Ele quer nos ensinar o que a palavra dele nos diz no que diz respeito à nossa vida, para nós caminharmos. Nós dissemos que iríamos fazer sorteios de Bíblias e possivelmente começaríamos hoje. E de fato faremos, mas não estaremos continuando porque nós dependemos de algumas coisas. Houve alguns contratempos lá na Sociedade Bíblica, não vamos entrar nos detalhes, mas precisamos orar também pela Sociedade Bíblica. E precisamos também pensar no que vai ser da proclamação do Evangelho no Brasil, a pregação do Evangelho e também da disseminação da palavra de Deus por todo o país. São dificuldades momentâneas, cremos assim, mas precisamos orar. E gostaríamos então de dizer a vocês que faremos um sorteio no intervalo desse momento que estamos fazendo a mensagem. E antes que nós vamos ao final da programação de hoje, nós teremos a informação a respeito da pessoa que conseguiu adquirir a Bíblia, sua oportunidade de conhecer. Nossa também porque eu também não sei quem vai ser sorteado, mas uma coisa eu sei: nós temos um grupo grande de pessoas que têm aderido ou se inscrito no canal e também indicado outros. Também a minha visualização aumentou, eu não sabia disso, e hoje tomei conhecimento. Mas para a visualização crescer ao ponto de eu ter liberdade de falar ao vivo, também isso é importante. Eu já estou fazendo treinamento direto. Eu não tenho assim nada escrito. Eu tenho a própria palavra de Deus, mas não tenho nada escrito. E temos a memória, né? Graças a Deus, né? Não é coisa minha, mas vem do Senhor para a minha vida. Então estamos assim empenhados para alcançar o objetivo. E eu gostaria de fazer a leitura do texto e novamente o versículo, orar com vocês para que nosso momento seja debaixo da orientação de Deus. Porque estamos às vezes envolvidos com outras coisas, sorteio, isso e aquilo, como é que vai ser daqui para frente, porção de coisas que não está em nós. Não temos a possibilidade de dizer vai ser assim, não. Deus poderá fazer. Então os destinos, digamos, ou a sequência dessa questão dos sorteios está nas mãos de Deus, e nós vamos procurar uma solução cabível e estável para todos nós. Na palavra de Deus, nós lemos o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra é maravilhosa e sempre nos traz ensinamentos. E esta oportunidade em que aqui estamos reunidos, nós queremos tirar lições para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, hoje e sempre, é a nossa oração. Amém. Queremos nesse instante tirar lições para a nossa vida, porque quando a gente fala bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, por quê? Porque nós encontramos que em muitos lugares as pessoas que querem herdar a terra ou querem ganhar a terra o fazem na força, na arma, no poder físico. Mas Jesus nos ensina, nesse texto de Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Há pouco, nós, quando estávamos para começar a nossa reunião, estávamos lutando com um problema com a cachorrinha que não ia para o lugar que nós queríamos. Nós não queríamos bater na cachorrinha para que ela ficasse no lugar que queríamos, mas ela foi até que ela encontrou, mas controlado por nós.
E a gente pensa assim, um animal é manso quando obedece o seu dono. As pessoas às vezes dizem, o animal é manso quando não morde os outros. Mas não é morder, é quando obedece ao seu dono. Então, o dono manda e ele obedece. Isso é um animal manso. E a palavra de Deus, quando diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ele quer falar que, como é que está a nossa obediência a Deus? E a palavra de Deus diz, bem-aventurados os mansos, não os rebeldes, mas aqueles que obedecem a Deus, herdarão a terra. É a promessa de Deus. Não estamos trazendo a promessa de algum político, nem de homens do militarismo, qualquer outra área. Não é essa obediência que nós tratamos. Nós estamos falando da obediência a Deus. E a promessa é, herdarão a terra. O povo de Israel teve uma experiência fantástica com Deus, porque cruzou o Mar Vermelho para ir para a terra prometida. E quando eles cruzaram o Mar Vermelho, já foi uma situação dramática para cruzar aquele mar. Mas eles passaram e o povo egípcio veio ao encontro deles, soldados, e quando as águas se fecharam, fecharam sobre aqueles soldados dos egípcios e eles escaparam. E foram em busca da Terra Santa. Eles subiram ao Monte Sinai e tiveram ali a revelação das leis que Deus deu a Moisés e transmitiu ao povo. Mas não foi uma caminhada tranquila, não, com muitos problemas. Eles foram. E aí chegou o instante que eles teriam de conhecer a terra, debaixo da orientação de Deus. E isso eles fizeram. E os 5 livros do Pentateuco mencionam diversos aspectos dessa marcha dos israelitas. Quando no livro de Números, no livro de Êxodo, fala sobre isso, eles chegaram à beira de entrar na terra, eles mandaram 12 espias para ver a terra. E eles voltaram com alegria, mostrando as frutas que colheram lá, enormes, coisa fantástica, mas tinham também uma tristeza profunda lá dentro, que era a expectativa de ter que entrar na terra e enfrentar aqueles homens que eram como gigantes, e os venceriam, esmagariam os israelitas. Isso não aconteceu, no entanto. Aquele relatório que a princípio poderia ser bom e bonito, apresentado pelos 12 espias, comandados por Josué e Caleb, não atenderam aquilo do povo, e o povo não quis entrar na terra. E se rebelaram ali. E porque se rebelaram ali, Deus não permitiu que aquele povo entrasse na terra. Ele queria dar a terra, exatamente como a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Seria dada por Deus. Mas eles não quiseram. Então Deus disse, olha, essa terra vocês vão entrar, mas não todos. Somente Josué e Caleb nessa liderança, e mais o povo que obedecer e entraria na terra. Mas aqueles que se negaram a entrar na terra, eles não veriam a terra. E aquela história é dramática porque o povo de Israel enfrenta muitos adversários, muitos problemas, e o resultado é que todo aquele povo que se negou a entrar na terra morreu no deserto. Somente os que, sob o comando de Josué e Caleb, estavam dispostos a entrar na terra, obedecendo a Deus, eles entraram na terra. É algo extraordinário. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não foi alguma coisa que eles ganharam porque tinham força. Não. Era dado por Deus. De uma maneira maravilhosa. Eles chegaram à beira da cidade de Jericó para entrar. Era uma fortaleza. A cidade tinha muros altos. Uma cidade que tinha uma casa edificada sobre o muro. A casa de Raabe, a meretriz, estava em cima do muro. Hoje a gente diz que fulano está em cima do muro quando não toma decisões. Mas Raabe tomou a decisão. Quando ela recebeu os espias, 2 que foram enviados. Agora vejam só, eles aprenderam a lição. E a primeira vez mandaram 12 espias e não resolveram nada. Pelo contrário, não puderam entrar na terra. Mas quando ali são enviados 2 espias, eles foram
e tiveram encontro com Raabe e viram então que Deus estava operando na terra. E então, falando com Raabe, ela pediu misericórdia para ela e sua família, porque ele disse assim: nós sabemos que Deus tem dado essa terra para vocês. Desde o dia que vocês atravessaram o Mar Vermelho, enfrentaram aqueles que foram ao seu encontro, os amorreus e outros, e vocês tiveram vitória, nós sabíamos que Deus estava dando essa terra para vocês. E então 40 anos aquele povo da terra estava tremendo de medo de que o povo de Israel pudesse chegar lá. E o povo de Israel do lado de cá estava tremendo de medo dos habitantes da terra de Israel. E ali então, a Palestina. E ali naquele instante, nós vemos como é que Deus age. De um lado, um grupo que temia entrar. Do outro lado, um grupo que temia de ser invadido. E nessa hora nós vemos como Deus está agindo. Eu não sei como é que você está enfrentando os problemas que existem. Seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. Que problemas você está enfrentando? Pode ser problemas de pandemia, pode ser problemas de enfermidade, pode ser problemas de alimentação, pode ser qualquer problema. Qual é a resposta? Em quem está a resposta? Só nele. Só em Deus está a resposta. Ele quer que nós nos curvemos diante dele e aprendamos com ele. Como é que é? Aprendemos também com o povo de Israel, que não entrou na terra porque não quis entrar na terra. Não foi porque os inimigos eram muitos, não, eles não quiseram entrar na terra. E Deus tinha dado aquela terra para eles. Então, quando eles chegaram lá, à beira da cidade de Jericó, então foram enviados aqueles 2 espias. Eles vieram com a notícia: o povo da terra está tremendo de medo. Então eles falaram: vamos invadir a terra. E segundo a orientação de Deus, fazendo uma encenação, vamos dizer assim, no cerco da cidade e tudo mais, não vamos entrar nesses detalhes. Eles chegaram ao momento em que tiveram que invadir a terra. E quando eles soaram as buzinas e as muralhas caíram, não caíram para fora, caíram para dentro. E abriram caminho para que o povo de Israel subisse sobre as pedras e invadisse a cidade e dominasse todo o povo. Foi uma coisa impressionante que aconteceu ali. De maneira que eles não podiam imaginar. E todo aquele povo foi derrotado. E a terra foi vencida. Jericó caiu. Jericó foi destruída. O povo da terra também, exceto a Raabe, a meretriz, e aqueles seus parentes que estavam lá. Raabe teve uma fé extraordinária em Deus para poder dizer aquilo. E você sabe o que aconteceu? Ela figura na relação dos familiares de Jesus, os seus ancestrais. Ela figura ali, porque ela era uma heroína da fé. Ela cria em Deus, por incrível que pareça. Há muitas pessoas que nós teremos surpresa quando chegarmos no céu. E não pensávamos que podia crer em Deus, e ele creu em Deus. Enquanto que algumas vezes nós poderíamos pensar: meus parentes, alguém que está há tanto tempo frequentando, participando dos cultos, etc., vai estar lá? Pode não estar. Portanto, é necessário que nós tenhamos uma comunhão perfeita, principal com Deus, crendo em Jesus, confiando na sua palavra e andando segundo o princípio da palavra de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aquela terra era destinada ao povo de Israel. E eles poderiam entrar na terra. Eles iam herdar a terra. Nós pensamos como Deus operou naquela ocasião, e essa vitória que eles tiveram foi algo que iria inspirar outros para enfrentarem vitórias fantásticas no futuro. Mesmo que não fossem cristãos, mas tivessem alguma orientação talvez. Nós conhecemos a história de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele tem uma participação muito interessante na história dos povos. Ele conquistou o mundo daquela época. E os gregos não eram tão numerosos.
eles não eram tão fortes assim. Alexandre o Grande, ele foi discípulo de Aristóteles. E ele montou o seu exército com o conhecimento militar que ele havia adquirido. E montou o seu exército compacto, pronto para enfrentar a vitória, as batalhas e ter a vitória. Ele teve aquela orientação dada por Deus para ele. Não era um judeu, era macedônio, lá da Grécia, ao norte da Grécia. Mas Deus deu sabedoria a Aristóteles e deu também sabedoria para Alexandre o Grande. Ele saiu de lá da Grécia, ele cruzou o mar e conquistou, derrubou, como se diz, derrotou a armada que era navios dos persas. Depois ele entrou na Ásia Menor e enfrentou o exército persa, insuperável. A proporção era de 10 para 1, mas eles tiveram a vitória fantástica. Como tiveram com os navios, tiveram com o exército. E então desceram. Em vez de seguir em frente para prosseguir a sua conquista, não. Eles foram em direção à Palestina. E lá entraram na Palestina. Quando entraram na Palestina, todo mundo que veio ao encontro de Alexandre veio entregando tudo que tinha. Eles tinham destruído tudo, vencido todos. Era mais um. E todos se curvaram diante dele. Quando chegaram lá na Palestina, eles viram um grupo de pessoas de branco que vieram ao encontro dele. E ele então recebeu essas pessoas e foi ao encontro delas. Eles o convidaram a ir até o templo que existia, que era o templo de Zorobabel. Não era o templo de Salomão, não, porque tinha sido destruído pelos que invadiram a Palestina no passado. E então eles foram lá ao templo de Zorobabel e ofereceram sacrifícios ao Senhor. E quando ele estava ali, ele disse que ele estava no seu descanso, pensando sobre o que iria acontecer, e ele teve uma visão de que iam algumas pessoas vestidas de branco ao seu encontro e que ele deveria seguir essas pessoas. E então foi o que aconteceu. Como é? Deus se revela ao ímpio? Esquenta a cabeça, não. Deus pode falar ao ímpio como pode falar aos cristãos. De uma maneira extraordinária, Alexandre foi ao encontro daqueles judeus lá do templo de Zorobabel. E ali então ele fez o sacrifício. Existe um escritor judeu chamado Flávio Josefo. Esse escritor estava lá na tropa de Alexandre quando ele teve conhecimento desse fato. Ele não estava na tropa, mas ele teve conhecimento. E depois ele registrou no seu livro História dos Judeus. E quando ele chegou lá, em Jerusalém, então ele teve essa visão do homem que eles contaram que foi assim. Então eles entraram e adoraram ali a Deus. Eu fico pensando, como Deus pode operar? Operou através de um povo que não era cristão, para libertar o povo de Israel, para libertar os cristãos e fazer o que fez no mundo. Eu fico pensando, como Deus, que é o Senhor do mundo, Ele opera. E nós pensamos, por que isso acontece? Sabe por quê? Por causa da maravilhosa graça de Deus. Graça maravilhosa que Ele nos concede. Graça maravilhosa que nos concede a oportunidade de herdar um reino maravilhoso. Foi o que aconteceu com o povo estava lá na sua prisão, vamos dizer assim, aprisionados lá no meio do deserto, ou em outras ocasiões que tiveram que entrar na terra. O povo de Israel, quando teve que conquistar a terra, Deus lhes deu a terra. Deu a vitória sobre o povo de Jericó? Sim, e deu a vitória sobre todos os adversários que vieram ao encontro dele.
vitória. É isso que Deus quer dar para você. Mas precisa que você venha ao encontro dele. E esteja disposto a fazer aquilo que ele ordena para você. O que ele ordena? Venha ao Senhor Jesus Cristo, disposto a receber aquilo que bondosamente ele está oferecendo. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Jesus nos convida a ir à presença dele. Está cansado, sobrecarregado, faminto, qualquer outra coisa, qual é o seu problema? Venha a Jesus Cristo. Experimente isso. Essa é a maravilhosa graça. Nós vamos fazer um intervalo aqui para ouvirmos um hino precioso sobre esse tema. Maravilhosa graça, apresentado por uma filarmônica, um coro de vozes muito precioso, e nós estaremos ouvindo, e enquanto isso nós nos preparamos para a conclusão dessa mensagem. Nós temos essa mensagem tão preciosa, maravilhosa graça. Graça é favor imerecido, não merecemos, mas Deus nos dá. É a salvação que Ele nos dá, não merecemos, mas Ele nos dá. E foi o que aconteceu com o povo de Israel, rebelde, obstinado, não queria entrar na terra. E a maior parte daquela multidão ficou lá no deserto, não entrou na terra, morreram no deserto. Mas aqueles que, sob o comando de Josué e Caleb, entraram na terra, eles conquistaram a terra. Conquistaram no sentido de Deus lhes deu a vitória.
como deu a vitória para eles lá em Jericó. Outras batalhas históricas eles ganharam. É Deus quem deu para eles. Você quer ter a vitória também? Experimente isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado você é quando obedece a Deus, quando se curva diante da autoridade de Deus e obedece ao Senhor. Tenha Ele como seu Senhor e seu Salvador pessoal. É preciso que você creia, que você confesse ao Senhor com os seus lábios. Não obrigado. Ninguém, o pai ou a mãe que está dizendo para você crer, não. Nem o pastor, nem que seja. Você tem que, você mesmo, crer em Deus. E experimentar essa dádiva preciosa que é a sua salvação pessoal, a sua alegria pessoal, por um encontro com aquele que é o seu Redentor, Jesus Cristo. Venha a Jesus Cristo hoje e experimente aquilo que os israelitas experimentaram, entrando na terra sob o comando de Josué e Calebe, para tomarem posse da terra. E você tomar posse das bênçãos que Deus reservou para você. É isso que nós queremos dizer para você nesta hora. E dizer que é sua oportunidade de entrar nesse reino pela graça, confiando em Jesus. Nós deixamos que você tome a sua decisão ali, aí você onde está. Depois nós teremos uma oração de gratidão por esse momento aqui. E então informaremos aos irmãos quem foi o vencedor do sorteio, que foi feito no intervalo que estávamos aqui realizando a nossa programação. E então informaremos quem foi o vencedor. Mas note bem, o problema não é saber quem é o vencedor, é saber se você é vencedor também. A vitória que você trava, confiando em Jesus, deixando de confiar em coisas materiais, em homens. Às vezes as pessoas estão confiando em homens, em partidos políticos, em muitas coisas que são passageiras nesse mundo. Precisa você confiar em Deus, confiar em Jesus e receber dele a graça que ele dá de graça. Que é que custou? O sangue de Jesus. Ele derramou o seu sangue para que você tivesse vida. E tivesse vida em abundância, vida com qualidade, vida com Jesus. Abaixemos a nossa cabeça e oremos mais uma vez. Depois nós teremos mais uma vez o hino que acabamos de ouvir e depois encerraremos, daremos a apresentação do vencedor do concurso e depois, já temos? Temos? Não? Ah, sim. Terá um outro vídeo. Ah, sim, vai ser um outro vídeo que vai passar informando e então depois teremos a bênção apostólica, tá? Pois não. Então nós vamos orar e depois então teremos esse vídeo de passar a informação do vitorioso e então depois teremos a oração final. Então, Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui reunidos. É grande nosso regozijo em testemunhar de Ti. E nós ficamos felizes porque somos bem-aventurados, porque somos mansos. Entregamos todos os nossos direitos nas Tuas mãos e Tu nos tem dado a vitória. Não somos prepotentes, vaidosos, orgulhosos, não. Todo o poder vem de Ti, Senhor. Todo o poder, toda a vitória vem de Ti, Senhor. Não temos qualificação para nada neste mundo, mas temos o Teu poder em nós. Jesus Cristo, nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, o Senhor nosso Deus e Pai conduzindo-nos de vitória em vitória rumo ao lar celestial. Nós te agradecemos por tudo e por essa meditação nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.